Boa noite, dia 29 de julho de 2014, mais um TV Com Debate. Nesta terça-feira começa o inverno, aqui começa a ficar mais friozinho na Baixada Santista. Lembrando você, telespectador da TV Com, que o programa passa ao vivo para Santos, São Vicente e Praia Grande. E também você pode nos contactar, mandando sua dúvida, seu questionamento, sua crítica, pelo 3014-2341. E também, muitas pessoas falam que o telefone está ocupado toda hora, tal, isso é normal, qualquer programa ao vivo, né? Você pode entrar no Facebook, você da área digital aí, TV Com Santos, Facebook, se quiser ficar amigo da televisão, já aproveita e já fica. Ou também você pode mandar sua pergunta através do Facebook. Lembrando que nós estamos para o resto do planeta pelo www.tvcomsantos.com. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter como convidada no programa, ela que estreia hoje no TV Com Debate, né? A Daniela Mello Ferreira, que é Master Coach, palestrante e escritora. É uma satisfação, ela mora em São Paulo, de ela ter vindo a Santos aqui para a gente poder usufruir dos seus conhecimentos e tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Boa noite, Daniela. Noite. Posso chamar de Daniela? Pode, claro. Tá. Boa noite, Daniela. Boa noite. E é um prazer ter você aqui na TV Com, né? Espero que seja a primeira de muitas, que possa ajudar a gente a fazer uma televisão cada vez melhor, né? Com certeza. E também a já conhecida advogada, professora, também escritora. Tenho duas mulheres hoje, olha lá, poucas mulheres na política, só 15% se candidatam. E hoje eu estou aqui com duas mulheres bonitas no programa, com duas mulheres inteligentes, duas escritoras. Olha que privilégio, que eu que só faço programa com barbado aqui, os caras vêm aqui, Filete, vamos falar disso, vamos falar daquilo, vamos falar do VLT, vamos falar da ponte, vamos falar da pesquisa. Hoje eu estou com duas mulheres, vamos falar de livros, vamos falar de coach, coisas modernas, né? Então hoje é uma satisfação a gente parar um pouco de falar de VLT, de mobilidade urbana, de ponte, túnel, tal. Hoje nós vamos fazer um programa mais visando a coisa para o futuro, a coisa do entendimento, da mente e tal. Vai ser um programa muito bom. Rosima, é um prazer ter você no nosso programa aqui de hoje, também mais uma vez, você que é nosso comentarista de terças-feiras. Boa noite, Filete, é sempre muito bom estar aqui com você. Boa noite, Daniela, seja muito bem-vinda ao TV Com. Estamos aqui para aprender com você, o coach. Então, vocês podem mandar perguntas sobre... Nós vamos explicar primeiro o que é coach, o que é Master Coach. Master Coach é aquela pessoa que está mais habilitada, né? Por exemplo, tem o médico, depois ele faz a especialização, faz o mestrado, entendeu? Eu já cheguei no mestrado, né? Aí você faz doutorado, né? Depois você faz o pós-doutorado, se você for... Então, o Master é aquele que pode trabalhar tanto como um dentista, como um médico veterinário, como uma equipe pequena, mais enxuta, mais boa, competente, como na TV Com, como pode trabalhar com uma equipe da TV Globo, que são 200 pessoas, como pode trabalhar com um time de futebol e tal. Então, nada melhor que a Daniela para explicar, né? O que é o coach e o que é. Existe o Life Coach, o Executive Coach, né? E tem os outros coaches aí que falam da vida, mas que realmente são subdivisões que eu acho que estão fora do parâmetro normal. Então eu queria que você explicasse para mim, para a Rosilma e para o telespectador o que é o coach. Eu já li algumas coisas também. E quais são as divisões e como é que a gente pode aproveitar isso para a melhoria do ser humano e das empresas. Bom, vamos lá. O coach, ele trabalha metas, né? Ele trabalha o tempo inteiro metas com intenção positiva. Então o que é isso? Ele trabalha o cliente, ele faz o cliente raciocinar. Então, desde o começo que ele chega, ele quer trabalhar qualquer tipo de meta, como você falou, pode estar trabalhando com qualquer cliente, não importa o trabalho que ele execute. O que é importante é o que ele quer chegar, onde ele quer chegar. Então, o processo de coaching, o que ele é? São ferramentas que fazem o cliente o tempo inteiro raciocinar, né, para chegar onde ele quer. Então, ele sai do estado que ele está, que é o estado atual, e vai para o estado desejado, né? E durante todo o processo, ele consegue ter o autodesenvolvimento com o autoconhecimento dele. Então, o processo é extremamente positivo e desenvolve a alta performance desse cliente. Você, na sua carreira, você está há quanto tempo nessa atividade, assim? Não como master, mas como coach comum, até fazer todos esses cursos, assim? Eu trabalho há 4 anos como coach. Tá. E você trabalha mais, assim, com pessoas, vamos supor, empresários, autônomos, professores, ou com grupos? O que você é mais procurada para quê? Eu trabalho com life coaching, né, e também com executive coaching. Tá. Né? O que quer dizer isso? Né? O life coach é a pessoa física. Se você quiser me contratar, ou qualquer pessoa, né, a pessoa física me contrata para a gente estar fazendo o life coach. O executive coach da empresa. Se a Rosilma ela quiser te contratar
para ela ter um trabalho que desenvolve com jovens, tudo. Se ela quiser fazer um trabalho, ela contrataria você como life. Life coach. Se é ela que vai pagar, pessoa física, é life coach. Tá? Executive coach é quando a empresa vai pagar. Mas se for marido que vai pagar, pode, né? Também pode. Tô brincando, viu, Lucima? Tô brincando. Também pode. Se for a alguém... menos que o marido seja o chefe da mulher. Exatamente. Aí não executive... dá. Aí nós vamos ter que conversar de quem vai ser a meta, sua ou dele. Aí eu vou apanhar aqui com duas mulheres aqui, falar que o marido vai mandar alguma coisa, né? Então, vou dizer assim, então... Ele só financia, ele não manda, só financia. Então, se você for pagar, eu quero fazer para minha... melhoria na minha profissão, na minha didática, como professora aqui, aí é o life. Exatamente. O executivo é quando tem uma turma. Eu sou diretor aqui da TV Com, quero que você venha, que nós temos que melhorar o padrão de atendimento, de qualidade, aí é o executivo. O executivo, como é que ele funciona? A empresa, né, ela te contrata, geralmente o RH, e aí é feito com gestores, as pessoas de liderança, e quer desenvolver alguma habilidade nele. Tá? Ele vai ser promovido, alguma gestão, alguma habilidade, alguma meta. A empresa vai passar a meta e em comum acordo a gente vai trabalhar com essa pessoa. Tá? Então a meta é estipulada pela empresa. E dentro do acordo do cliente empresa, a gente faz aí o Executive Coaching. Mas, por exemplo, quando a pessoa, já vou passar a palavra para a Rosima também, quando você é chamada, só para a gente ter curiosidades que isso faz... Sim, claro. As pessoas às vezes dão metas impossíveis, por exemplo, vamos supor, olha, eu quero que a minha empresa, uma meta que seja impossível, ou aí você mesmo naquela primeira reunião inicial, ou naquelas reuniões que você tem antes de começar o trabalho, você, por exemplo, um médico, a gente pega um cachorro de 16 anos, fala, dá para o meu cachorro viver 20 anos? Dá sim, faz exames de sangue, ureia, creatinina, ultrassom, raio-x, faz todos os exames, fala, seu cachorro hoje não tem nada, só tem velhice. Agora, quem vai saber se vai viver 20 anos ou não, né? Nós sabemos de caras que saíram de hospitais excelentes, foram fazer exames de coração, estavam tratando, você está bem melhor, continuou tomando remédio, morreu na escadaria, né? Sim. Ou seja, não é culpa do médico. Tipo assim, a pessoa já é idoso, fez os exames, parâmetros normais, mas ele teve um infarto. Vai fazer o quê, né? Então, ninguém está livre. Então, assim, nós não podemos também garantir, né? Nós falamos, vamos ver, vamos fazer o melhor tratamento, vamos passar essa vitamina geriátrica, vamos vacinar, vamos imunifugar, vamos fazer o cachorro ter uma vida boa, vamos deixar ele dormir sem barulho, vamos tirar da friagem. Nós podemos ajudar a pessoa, né? Vamos fazer tomar sol matinal, nós podemos dar as condições para ele viver bem. Mas também existe um pouco da genética, hereditariedade, de tudo isso. Como é que funciona no coach, passando agora para a sua área, essa questão de, às vezes, a pessoa quer fazer, por exemplo, transformar uma coisa... lógico que com certeza com melhorias vai existir, mas ela quer uma coisa, uma meta muito impossível. Você já tem que na reunião inicial conversar com esse empresário, com essa pessoa que te contrata e falar, olha, assim, você vai melhorar, mas assim, a gente tem que, uma melhora de 20% na vida já é uma grande melhora. Não dá para querer melhorar 200%, né? Ou às vezes até dá, né? Depende do nível da pessoa, tudo, né? Olha, dentro do processo de coach, o profissional coach, ele em nenhum momento, ele induz ou ele fala para o cliente se vai dar certo ou não. Tá. Por quê? Porque o processo de coach é mudança comportamental. O coach ele não trabalha competências técnicas, e sim o comportamento. Então, ele quer a meta dele, ok. Em nenhum momento eu vou estar julgando. A minha relação com ele é uma relação de parceria, onde o cliente, ele junto comigo, ali dentro do processo, eu vou apresentar as ferramentas, vou fazer ele raciocinar e ele vai ver. Ele mesmo vai olhar e falar, poxa, essa meta dentro do prazo que eu estabeleci, eu vou chegar ou não, é possível ou não. Então, ele vai se autodesenvolver e vai se autoconhecer. Então, ele vai conseguir ele mesmo mensurar por isso. Porque eu, como profissional, em nenhum momento eu posso falar para ele numa reunião e falar, sua meta é possível, não é possível. O processo de coach ele dá certo desde que o cliente ele se comprometa em se desenvolver. Tá? E esse coach, ele tem um prazo ou você tem clientes que você continua assessorando eles, uma empresa, você fez um trabalho e vai fazendo vários trabalhos consecutivos ou mesmo trabalho de manutenção, ou ele tem um começo, meio e um fim? Sim, dentro do processo de coach, ele tem um começo, meio e fim. Tá? Geralmente ele começa com 10 sessões, de 10 a 11 sessões, é o tempo que esse cliente ele tem para estabelecer as metas dele, um plano de ação, ele consegue ali fazer um trabalho super bacana para saber qual o caminho ele vai tomar. Sessões assim, semanais para aquilo que vocês estudarem junto, para que seria melhor para ele, né? Naquela coparceria, você dá uma semana para ele tentar melhorar, ou cada caso é um caso? Por exemplo, um veterinário, são 10 sessões, vai ser 11 sessões, vamos chutar, pode ser 12, 13, mas seriam 12 sessões semanais, ou não, quinzenais.
Ou de acordo com cada empresa, você vai estipular o espaçamento, ou já tem mais ou menos o espaçamento que vocês usam, de 10 dias, 5 dias? Isso, dentro de um Life Coach é entre 10 a 11 sessões, tá? Dentro de uma empresa pode durar meses, dependendo da meta. Qual o intervalo de sessões? O intervalo, 1 semana. Como é que funciona? A sessão é de 1h30, uma vez por semana. Tem que ter esse intervalo de 1 semana. Por quê? A cada final de sessão ele sai com uma meta, um plano de ação, por ele estabelecido. Então, dentro de tudo que a gente conversou, que ele falou, estipulou recursos, enfim, ele vai falar, olha, vou estipular esse plano de ação para essa semana. Então, ele tem 1 semana para fazer aquelas ações que ele determinou. Então, às vezes pode acontecer, no Executive Coach pode acontecer do cliente ter que viajar, ter um compromisso e dentro daquela semana não conseguir fazer a sessão. Então ele pode até pular uma sessão, mas ao máximo que isso. Não pode passar disso. Tá, ele pode ter uma viagem, pedir um prolongamento de sessão para ele poder se ajustar. Sim, pode se ajustar. Rosima, essa questão do coach aí, do coach, você como palestrante também, como escritora e apresentadora de programa, a Rosima tem um programa aqui na casa também, um programa para jovens, né, que é um programa muito interessante, que desperta os jovens, que hoje em dia está tão disperso, aí ela tem um programa muito bom e também umas metas de fazer o direito nas escolas, né, ensinar as pessoas a saber seus direitos e deveres dentro da própria escola, que seria uma coisa que seria muito importante para o país todo seguir esse exemplo. Queria saber se você queria fazer uma pergunta para a Daniela ou se queria se manifestar algum assunto sobre o coach, né? Então, eu já há algum tempo que eu acompanho, né, esse assunto, né, conheço um pouco, assim, bastante distantemente, né, mas eu acho importante essa atividade do coach, né, e as pessoas se planejarem com uma pessoa como a Daniela, porque é mais ou menos o que a gente tem conversado bastante aqui no programa, que as pessoas elas não têm disciplina para pensar, né? Então, escutando a Daniela falando de como ela trabalha, me evocou exatamente o que também me levou a trabalhar com jovens pensadores. Porque parece que as pessoas querem receita pronta, elas têm preguiça de pensar, têm preguiça de observar, têm preguiça de analisar e juntar aquilo com o pensamento e com a ação, né? E ficam um pouco perdidas e às vezes perdem muita energia, canalizam energia para uma direção errada. E eu acho que essa atividade, esse Master Coach, né, como a Daniela estava explicando, é importante para que a pessoa se discipline, pelo menos o que eu sei, o que eu entendo disso, que tenha uma pessoa que oriente, que não deixe aquela pessoa, por exemplo, perder o foco, né? Então, qual é o seu foco? E tudo determinado por ela mesma. Então, é um exercício de autonomia, que é o que a gente também tenta passar para as crianças e para os jovens. Não que você chegue e diga, faça isso, faça aquilo. Porque também a nossa educação muito autoritária e sem autoridade leva a adultos sem iniciativa, a adultos sem foco, que não estão acostumados a pensar com a própria cabeça, estão acostumados a ir atrás do que o outro disse. Normalmente o outro diz que não vai dar certo, então ele já nem tenta. E esse trabalho eu acho importante porque é o contrário disso, muito pelo contrário. Investe na pessoa que quer fazer alguma coisa, né? E orienta no sentido de que ouça a sua voz interior, né? É o que eu sinto do que seja esse trabalho. E eu acho que é um trabalho importante porque as pessoas hoje, elas não ouvem mais a sua voz interior, talvez porque ouçam, talvez, som demais, televisão demais, Facebook demais, internet demais, os outros todos, a opinião dos outros todos, e porque tá tudo dentro da gente, né? É só a gente ter alguém que nos guie, né, no caminho mais obscuro, que é a gente mesmo. Porque os outros a gente sabe decifrar rapidamente e a gente não conhece. Então eu respeito muito, sei muito pouco, mas o que eu sei eu acho muito importante e acho que é uma tendência importante você investir em você mesmo e ter para isso um guia que diga, olha, não tenha medo do quarto escuro, venha que não é tão feio assim. Porque as pessoas têm medo, né, de se enfrentar porque
A gente aprendeu que nós somos o nosso quarto escuro e temos medo. A gente só olha os outros, critica os outros. E esse desvendamento do autoconhecimento é muito doloroso. E eu acho que o coach entra aí, justamente para pegar pela mão e dizer assim, olha, vamos lá, não é tão feio como você pensa não. Vamos lá que a gente vai conseguir. E quando a pessoa consegue, eu acho que é uma vitória muito grande, acho que é uma satisfação muito grande. Ela se sentir capaz, sentir que ela conseguiu o foco, conseguiu chegar lá, enfim. Eu acho que é um trabalho muito bacana, bacana mesmo. Tá de parabéns, Daniela. Obrigada. Isso que a Rosilma falou, Daniela, você tem alguma coisa a acrescentar? Porque esse é uma coisa nova, quer dizer, nova, até tudo de 10 anos para cá é novo, né? Novo, é. O Facebook é novo, a internet também nova, tanto que nós não temos nem tantas leis assim para discernir, quer dizer, o que pode e o que não pode, né? De repente um jovem publica uma foto da menina na praia, com uma roupa com menor traje, e a mãe da jovem reclama, mas não tem uma lei definida sobre isso. A gente vê os crimes digitais aí, que hoje já tem delegacias digitais, no Congresso estão estudando normas para que a gente consiga, de uma certa maneira, organizar o que pode e o que não pode em termos de internet e tal. Então, é coisa nova. Você tem alguma coisa para acrescentar, em cima do que a Rosilma falou? O Master Coach, ele tem que ser um pouco psicólogo também ou não? Então, eu vou chegar lá. O que a Rosilma falou, ela descreveu muito bem, porque ela falou da voz interior. E a voz interior é exatamente isso. A gente, quando começa a fazer um processo de coach, você começa a se escutar realmente. Você começa a conversar com você mesmo e escutar, e começar a discernir, e começar a raciocinar para o que você quer fazer. Então, quando você falou do guia, geralmente quando eu vou explicar para os meus clientes sobre o coaching, falo, olha, eu vou ser como se fosse uma lâmpadazinha que está na sua frente, iluminando. Eu não vou te falar nada, eu vou te falar as ferramentas e você vai escolher seu caminho. E isso é muito interessante. Eu estou você falou do projeto com jovens, eu tenho um projeto para as faculdades, que são oficinas de liderança e oficina de carreira com ferramentas do coach. E aí eu junto esses jovens porque eles estão num dilema da carreira, o que eu vou fazer, ou já estão trabalhando muitas vezes e não estão na carreira que escolheram, e da liderança a mesma coisa, né? Porque a gente consegue, dentro da liderança, transformar o gestor em líder coach, com a postura coach, que você trabalha, que é a alta performance. E dentro da faculdade é super bacana porque eles se interessam muito por isso. Porque eles falam, poxa, eu vou ter um guia, né, na verdade, em nenhum momento eu estou dizendo para eles o que eles têm que fazer. Falo, você tem que fazer isso. O plano de ação que eles saem é estipulado por eles, então isso dá uma automotivação muito grande. E aí a conquista. É engraçado que o cliente, quando ele conquista, a primeira pessoa que ele conta para mim, né? Sempre pro coach dele, ele liga, ele sempre compartilha isso com você. E é muito bacana. Então, no começo ele fala, Daniela, olha o que você fez por mim. Daí eu falo assim, vamos ver se fui eu que fiz ou foi você, né? Então, quando ele olha e fala, fui eu que fiz, né? Foram mudanças comportamentais, né? Atitudes que ele teve, que fez total diferença para o desenvolvimento dele e o alcance da meta, tá? E no Master Coach você me falou um pouco psicólogo. Isso é uma coisa que tem... Eu perguntei se tem que ser, né? Não tem. Não tem. É uma isso. coisa que as pessoas confundem. O coach é terapia? Não é terapia. O coach, ele não é um treinamento, ele não é uma consultoria, ele não é um mentor. Coach, é trabalhar metas, eu não vou te falar o que você tem que fazer, eu não vou ouvir os seus problemas, né? A gente vai trabalhar solução. O coach é foco em solução, sempre, para alta performance em solução. Eu só questionei isso aqui para a gente poder, para o telespectador entender. É super importante isso, porque as pessoas perguntam, elas acham que né? Porque hoje em dia, por exemplo, eu que trabalho na área de saúde, vocês estão mais da parte de... Mas a gente trabalha na saúde, a Rosilma também com criança e você também com jovens, todo mundo, aí tem que ser um pouco psicóloga. É muito comum, por exemplo, se o cachorro passa por aquela fase ruim, o paciente, né? Depois que melhora, a pessoa fala, puxa, que eu tô com problema com meu filho, tô com problema com não sei o que e tal. E você tenta daquela maneira assim, né? Eu falo, olha, pelo que eu vejo, o caminho é mais ou menos esse, tal, assim. Você tenta, mas só tem que procurar uma ajuda, tal. Mas é comum na parte da saúde. Por isso que eu perguntei se as pessoas também não confundem. Quem te contrata, às vezes, não confunde como nessa ajuda na parte psicológica, tal. Porque, como a Rosilma falou, tem que ouvir a voz interior, né? Então, a pessoa tem que se redescobrir. E você é a lâmpadazinha para o cara se guiar, mas tem que partir da vontade dele, né?
tem que partir sempre da vontade dele. Por quê? Se ele sempre fala, depende de quem? Depende de mim. A meta é de quem? Eu pergunto pro meu cliente. A meta é de quem? Ah, a meta é minha. Então tá, então o que você tem que fazer para isso acontecer? Daí ele começa a pensar. Porque quando você começa a pensar que a meta é tua e não é de mais ninguém, não depende do terceiro, não depende da família, não depende da empresa, não depende de ninguém, depende de você fazer. Né? Então quando ele começa a perceber isso e ele assume essa responsabilidade para ele mesmo, aí começa a história da voz interior. Ele fala, poxa, é verdade, eu tenho que fazer. E quando eu começo a fazer algo por mim mesmo, começa a desenvolver. E quando a gente entra dentro de empresas, que nós estamos falando de altos executivos, é super bacana, porque dá uma descoberta para ele. Porque mesmo ele tá trabalhando meta da empresa profissional, não tem como você separar o profissional do pessoal. Em algum momento, ele vai falar do pessoal dele. A gente está focando na meta empresarial, ok, mas ele está se autodesenvolvendo. O coach, ele é uma coisa para a vida toda. Porque diferente de uma terapia, por exemplo, que você fica durante muito tempo fazendo, o coach ele tem começo, meio e fim. E você consegue, depois que você fez todo o seu processo, independente de quanto tempo, você andar em todos os momentos da sua carreira, porque você está trabalhando naquela meta. Só que as pessoas que estão ao seu redor começam a ver totalmente a sua diferença, a sua modificação, a sua transformação. Para tudo. Então isso é para a sua vida. Né? Porque você muda teu comportamento para tudo, para muito melhor. E aí você consegue estipular suas metas, tudo. Você começa a saber lidar com os seus obstáculos. Então, obstáculo tem, mas como que eu lido com isso? Você começa a pensar de uma outra forma positiva, entendeu? E aí vai para a vida toda. Então, quem faz coach acaba sempre fazendo coaching. Ah, vai se reinventando e vai fazendo. Vai né? sempre fazendo. Trabalha uma meta, daí dá um tempo, daqui a pouco faz a cada 15 dias, faz um processo diferente, mas vai sempre estar fazendo. Por quê? Porque ele vê que é bom. Essas reuniões seriam na empresa da pessoa ou, por exemplo, ou numa sala por exemplo, da Daniela, da Master Coach, onde que seria? Num ambiente de trabalho ou, no caso, se for um live individual? Seria onde? O melhor local, vai? O melhor local é aquele onde o cliente ele se sinta bem, desde que não seja no lugar da zona de conforto dele. O que eu faço? Eu vou numa empresa, primeira coisa, tem que ou sair da sala dele, ou sair da cadeira dele, porque aqui é o local onde ele está seguro. Então, quando ele começa já a mudar, uma mudança já de comportamento, tá? Mas eu posso ir na empresa, né? As pessoas, geralmente, quando executivos, eles estão dentro da empresa, é dentro do horário de trabalho deles que eles fazem Então, a gente vai para uma sala de reunião, num lugar mais tranquilo. O life coach a gente pode fazer num café mais tranquilo, pode ser no meu escritório. Então, o ambiente, assim, ele tem que ser propício para os dois, tá? Também se for no escritório da pessoa, a pessoa tivesse o telefonema tocando, não dá, né? Não, aí já seria melhor no escritório, porque a pessoa tem um momento de paz ali para sair da zona de conforto e tem coisa. Você pega um executivo, o telefone fica parando, não para de tocar, às vezes atrapalha, não dá para fazer meta, né? Isso já é uma regra, já que eu já passo para o contrato com o meu cliente. Olha, Isso. É o seguinte, durante essa uma hora e meia que nós estivermos juntos, sem celular, sem nenhuma interferência. Por quê? Porque ele está num processo de pensar muito, ele está raciocinando o tempo inteiro, porque eu faço as perguntas para ele e muitas vezes ele fala, não sei, mas esse é um não sei que ele já está pensando, ele já vem com a resposta. Então nem ele quer interferência, porque é a linha de raciocínio dele, ele está ali. Quando eu faço a pergunta, as primeiras 5 respostas que ele me dá, tudo bem, daí eu falo, o que mais? Esse que mais é quando você começa a pensar. Porque as 5 primeiras já está de bate-pronto. Né? Agora, quando você começa o que já mais, fizeram para ele, além disso, já fizeram para ele outros lugares. Ele já tal. sabe aquilo, já está na ponta da língua. Quando você começa a que mais, você começa a entrar mais profundo. E aí, com essa certificação que eu tenho, Master Coach, você consegue trabalhar a inteligência emocional do seu cliente. Então, você consegue ir mais profundo, trabalhar várias partes da vida dele. Rose, essa questão da inteligência emocional, né, é importante. Até porque você sempre frisa aí nos seus programas com jovens, tal, né? Que antigamente as pessoas valejam pelo QI, né? Hoje a inteligência emocional, que às vezes o cara tem como se diz, um QI elevado, né? Tal, mas ele não sabe lidar com um grupo, é muito individualista e atrapalha, né? Por exemplo, eu que trabalho na universidade, acho que vocês também, a gente vê pessoas com QI elevadíssimos, com, vamos dizer, inteligência exacerbada, mas que não sabe trabalhar em grupo, ou o cara é prepotente, ou o cara é um pouco metido, e isso dificulta, né, o trabalho em grupo, porque as pessoas, às vezes, você tem um cara muito inteligente, mas ele se acha muito, ele é metido, arrogante, tal. Não estou falando, não estou dando exemplo de ninguém aí, tá? Não se sinta... então as pessoas, às vezes, complica para a gente trabalhar. E, às vezes, um outro que não tem vamos dizer, esse antigo
QI alto, né, tal, mas tem um QI normal, mas ele trabalha bem em grupo, ele é alegre, ele é proativo, ele alcança patamares maiores e fica mais fácil trabalhar com essa pessoa. Muitas vezes esse aí é um vencedor e aquele, de repente, que é o primeiro aluno na turma, já não se dá tão bem. Logicamente que tem muitos primeiros alunos de turma que se dão muito bem, então se você é primeiro aluno de turma, continue, tá? Mas às vezes o primeiro aluno da turma, se ele não tiver esse perfil mais assim, de grupo, às vezes ele pode não ser tão bem sucedido como aquele que era apenas um aluno mediano, né, Rosilma? Então, você falou inteligência emocional, né? Inteligência emocional, ela é talvez tão ou até mais importante que a inteligência intelectual. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela trabalha exatamente com a capacidade de convivência. Então, o que acontece com os primeiros da classe? Claro que isso aí não é uma generalização, porque toda generalização é perigosa e burra. Mas acontece que quando você tem uma qualidade que ressalta aos olhos, inclusive eu acabei de gravar agora há pouco um programa Jovens Pensadores, que a gente falou sobre a beleza. O tema era Jovens Pensadoras na luta contra o racismo e o machismo, né? Então nós estávamos conversando sobre a mulher. A pergunta que eu fiz para elas foi a seguinte. Mas por que o machismo e não o feminismo também? Não, mas a discussão era esse, porque nós trouxemos duas mulheres negras para discutir sobre isso. Nossa, inclusive alunas, alunas do Educafro, que o Educafro ele aplica, é um cursinho para estudantes carentes e que aplica exatamente o que eu gostaria de aplicar nas escolas todas, que é aulas de cidadania, direito e cidadania. E lá eles discutem o seguinte, eles discutem os padrões para que discutem e repensam para que, olha a ideia bacana, para que quando esses jovens entrem na universidade não repitam os padrões. Porque se você não quer transformar, é um pouco assim quando você quer transformar a sua vida. Você tem que repensar tudo. Então, não é só transformar a sua vida, transformar a sociedade. Transformar a sociedade são várias vidas que você vai transformar. Você tem que repensar tudo. Então, nós estamos falando, né? Quando uma mulher está brava, né? Aconteceu alguma coisa, tiraram algum direito dela e ela fica reclamando e tal, chega alguém, pode ser um homem ou uma mulher, não tanto faz, porque pode ser um machismo vindo de um homem, um machismo vindo de uma mulher, diz assim, puxa, você é tão bonita, não precisa ficar brava assim. Você é brava, você fica feia. Aí eu perguntei para ela, isso aí é um elogio ou é uma manipulação? Para você ficar, ou é uma agressão, né? Então nós estamos discutindo isso, porque às vezes a beleza, né? E aí um outro rapaz completou, porque ele tinha lido na revista super interessante, que às vezes a beleza, ela é tão impositiva, porque a beleza você nasce com ela, se o padrão vigente se encaixar naquilo que você se apresenta naquele momento, você é considerado belo ou bonito para a sociedade. E aí ela é tão impositiva que ela acaba bloqueando naquela pessoa a vontade de ela conseguir outras coisas mais. Eu acho que a inteligência demais também ela tem esse problema, porque a pessoa ela tem sucesso naquilo, ela tira 10 todo dia e ela acha que aquilo é suficiente. Aí eu tiro 10, então eu não preciso ligar pro filete, eu não preciso ser amiga da Daniela, eu tiro 10. Para que eu preciso de alguém? Claro que isso não acontece de uma maneira consciente, isso é inconscientemente, tá? Mas ela é autossuficiente, eu tiro 10 e ela leva aquilo pro resto da vida, porque tudo que ela faz dá certo, ela não precisa de ninguém. Só que aí ela fica aquele deserto afetivo, né? Então, a pessoa, aí eu começo a questionar, será que essa pessoa é realmente inteligente? Ou ela tem uma inteligência focada em decorar um monte de coisa, ela lê um monte de coisa, decora, tem boa memória, tira 10. E aí? Ela faz aqui com aquilo. Então aí vem a inteligência emocional. Eu acho que as pessoas realmente inteligentes, elas logo percebem que a solidão é o pior dos males. E aí ela vai trabalhar o emocional. Ah, tá certo, eu me acho o máximo. Mas, se eu passar isso para os outros, ninguém vai querer ser meu amigo. Então eu vou diminuir um pouquinho a minha bola e vou ser amigo de todo mundo, né? Vou ajudar todo mundo, vou dividir o que eu tenho com todo mundo. Porque aí, quem sabe, num dia quando eu chorar, vai ter um monte de lenço, todo mundo querendo me emprestar, né? Eu acho que isso aí é muito mais saudável, muito mais bacana, muito mais prazeroso, né? Traz muito mais prazer para você, né? E é isso que eu chamo de inteligência emocional. No meu entendimento, muito mais importante, inclusive ajuda mais você conseguir até sucesso na tua profissão.
no mercado de trabalho, né? Porque você é uma pessoa mais cooperativa, você usa a sua inteligência para ajudar os seus colegas, não simplesmente para esnobar ou espicaçar ou humilhar, porque isso aí cria um ambiente péssimo de trabalho, né? Então é isso, inteligência intelectual sem inteligência emocional tanto igual ou maior do que a inteligência intelectual não serve para nada, pode jogar no lixo. Você vê que esse termo inteligência emocional, né? Ele é novo, mas há 40 anos isso falava, porque eu lembro que eu estava antigamente era ginásio, né? E eu soube de um caso de um engenheiro que era formado em escolas dessas, escolas de primeira grandeza, tipo ITA, IME, né? Escolas assim de engenharia. E numa empresa que ele foi trabalhar muito bom, construindo transformadores e tal, ele foi preterido para um cargo de chefia por um rapaz que formou numa universidade, na época, vamos por particular e vamos por assim, tida como bem simplesinho. Então ele veio de uma universidade assim, que era difícil de entrar, que era muito difícil para sair, tal, e o rapaz tinha uma outra escola de meio período, daquela que o vestibular era 100 vagas para 50 candidatos, tal, conseguiu passar na vaga dele. E parece que deu um grande tormento na firma e ele acabou sendo mandado embora, né? Então, muitas vezes, ele tinha uma inteligência talvez focada para isso, mas a inteligência emocional do outro que era muito maior que a dele, ou seja, ele agrupava mais a empresa, talvez tinha mais relacionamento com a chefia e com certeza ele deve ter sido melhor sucedido na vida, embora não fosse tão bom aluno e não viesse de uma faculdade tão boa, né? Nós vamos discutir esses outros assuntos, nós vamos a um breve intervalo, continue ligando por 3014 2341, já chegaram algumas perguntas, ou pelo Facebook TV com Santos. Facebook TV com Santos, pode mandar sua mensagem, nós vamos aqui passar para os nossos comentaristas. É muito rápido, já voltamos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Fique por dentro do que acontece no mundo jurídico e na subseção de Santos, no programa OAB em Destaque, na TV Com, canal 11 da NET. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Preste atenção, porque até o dia 10 de agosto o papai tem promoção aqui na Dona Ótica, mas também tem promoção para todo mundo, é isso? Exatamente. Na compra de qualquer óculos, você ganha um outro da linha promocional. Ou, se quiser comprar qualquer óculos de grife, o segundo tem 50% de desconto de igual ou menor valor. Maravilha. Ó, Shopping Parque Balneário e Praça Independência, no coração do Gonzaga, em Santos, também no Beatrix Boulevard e Praia Grande, tá certo? Certíssimo. Dona Ótica? Uma senhora ótica para você. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com.
O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Estamos de volta no segundo bloco do TV Com Debate, nessa terça-feira, dia 29 de julho de 2014. Hoje com a Master Coach Daniela Mello Ferreira, palestrante e escritora, e com a advogada, também escritora e professora, Rosilma Rodan. Nós estamos falando aqui sobre, você que ligou agora, sobre coach, né? E a Daniela pode falar, eu tenho uma pergunta aqui sobre o que é líder coach, né? Então eu queria que você explicasse para a gente como é que a pessoa pode se tornar um líder coach, se depende de estudos, se depende da vontade dela, ou se depende, por exemplo, da pessoa já ter essa liderança nata, ou que a pessoa pode aprender. Bom, o líder coach, o que é? Horas ele é um gestor, horas ele é o coach, né? O líder coach é uma junção disso. É muito bacana quando o gestor, ele aceita, né, ser transformado nisso. Porque o que acontece? As gestões antigamente, até muitas hoje ainda, é impositiva, muitas vezes autoritária, ela educa, ela ensina a parte de competências técnicas, muitas vezes, né? O gestor ele tá muito focado 100% no negócio, né? E muitas vezes muito pouco no comportamental, na equipe. E quando ele estuda sobre isso ou ele faz um processo de coach para desenvolver a liderança dele, ele começa a ter essa postura de líder coach, né? O que é? Horas ele vai ensinar a parte técnica que ele tem que falar sobre a empresa, sobre metas, 100% negócio, e horas ele vai agir como um coach, que é o quê? A pessoa transformadora, é aquele gestor que está apostando no melhor que tem cada funcionário dele, cada liderado dele. Então, cada um é bom em alguma coisa. Então, ele começa a enxergar, né, tudo isso, e ele começa a transformar essa pessoa para quê? E aí a equipe dele consegue ter uma alta performance, se desenvolver naquilo que ele é melhor. Então, aquele feedback que muitas vezes as pessoas têm medo das reuniões de feedback, o que vai acontecer, pontos negativos, aquela coisa toda, o feedback ele se torna muito mais rápido, mais diretivo e objetivo, né, para transformar, mas de uma forma positiva, pegando aquilo que ele faz de bom e falando, olha, isso daqui você faz muito bem, então se você fizer isso, nós vamos conseguir esse resultado. A pessoa ela sai muito mais motivada, né, muito mais transformada, e aí ele consegue desenvolver. E o líder coach, ele é aquele líder transformador, de fonte de inspiração. Ele começa a ser admirado pela sua equipe. Porque além dele gerir, ele também transforma as pessoas e consegue ver o que a pessoa tem mais qualidade, valorizar, e para que a pessoa comece também a melhorar. Então ele forma uma equipe mais coesa, mais segura e mais... Exatamente, uma equipe mais equilibrada. Ele consegue o que? Ele foca na técnica e foca no comportamento, no desenvolvimento dele, naquilo que cada um de seu liderado, ele é bom em resolver. Então ele consegue ter uma equipe assim com uma performance muito grande. Certo. Tem a Célia Maria Aparecida, ela faz a pergunta se existe coaching para finanças. Um abraço para a Célia Maria do bairro da Aparecida. Bom, o que acontece? Muitos coaches, né, tem coaches que eles vão trabalhar só com uma área, né? O coach, ela perguntou, coach para finanças. A meta dela, se ela quer trabalhar algo, finança, não importa o que seja, nós vamos fazer. Então, dentro do coach, você pode transformar qualquer meta que você quiser trabalhar, você vai trabalhar. Tá? Desde que ela seja uma meta ecológica para o seu coach. Né? Porque, o que eu quero dizer com isso? Ela vai fazer bem, ela está dentro dos valores, porque ele pode aparecer com uma meta que eu não queira trabalhar com ele. Né? Uma meta para o mal, uma meta de, por exemplo, vamos supor, passar a perna nos outros, coisas assim. Exatamente. Aí vão contra o valor daquele coach que ele está contratando e falar, olha, eu respeito a tua meta,
né? Eu posso até te indicar algum coach, alguém que trabalhe com isso, né? Mas a meta, que ela falou, finanças, meta para emagrecimento, meta para carreira... Tudo pode entrar. Tudo pode entrar, a meta é dela. Então, em nenhum momento, o coach contratado, ele vai julgar aquela meta. É dela e pronto. Tá? Assim, tem uma pergunta aqui do Uriel Vilas Boas, do Campo Grande. Um abraço pro Uriel. O Uriel tá de cabeça meio inchada, né? Que é palmeirense, né? Tá meio inchado, mas também o Palmeiras pegou uma coisa difícil, né? Pegou o Santos na Vila Belmiro, depois pegou o Cruzeiro, Corinthians, mas o Uriel tá meio de cabeça inchada. O grande Uriel, sindicalista. Como vocês veem o fato das escolas não contarem com a biblioteca? Se isso deveria ser uma campanha. Então, ontem nós comentamos aqui no TV Com a presença do dentista João Domingos Neto, e com essa questão de uma lei que quer que passe filmes, foi uma pergunta, filmes nacionais nas escolas, e muitos não têm biblioteca. E o Uriel está complementando hoje, como você ouviu o fato de não ter bibliotecas nas escolas, se a gente deveria fazer uma campanha. Não, terrível, é terrível, porque hoje mesmo eu estava lendo no jornal, né, que não tem mais bibliotecários, enfim, né? Aí eu me lembrei, né, eu estudei no Canadá, minha formação é toda de escola pública, Grupo Escolar Visconde de São Leopoldo, Canadá no ginásio, clássico no Canadá no ginásio, ginásio no Canadá, clássico no Canadá. Só fui pagar pela minha escola quando eu entrei na faculdade e fui fazer letras na Unisantos. E eu me lembro que o colégio, que era um colégio muito antigo, né, agora está comemorando aí os 90 anos, se não me engano, 80 anos, vai ter uma festa agora em agosto, até já me convidaram para comemorar o aniversário do colégio. 100 anos é o Grupo Escolar Visconde de São Leopoldo. O Canadá, se não me engano, está fazendo 80 ou 90 anos, acho que é 80 anos. E nós tínhamos lá, mas era uma coisa assim, a gente entrava na escola, mas era uma condição sine qua non, a gente entrava à biblioteca, a gente ia fazer trabalho na biblioteca. Numa época que nem se ouvia falar, nem em sonhos muito avançados, em internet, nada disso, era bibliotecas para fazer os trabalhos, as pesquisas, porque hoje a gente manda os alunos fazerem pesquisa e diz, professor, eu não tenho internet, professor, eu não tenho computador. Aí eu dizia, poxa vida, mas então, e quando a gente fazia pesquisa, fazia trabalhos, a gente ia para a biblioteca, aquele grupo, aí a gente não podia mexer nos livros, a gente entrava e ia para a bibliotecária pegava o nosso pedido, ia lá na fichinha, localizava o livro, não passava nem 2 minutos, o livro estava na nossa mão. Aí a gente abre o jornal agora, além da saúde está um caos, o transporte está um caos, a educação está um caos, nem biblioteca tem mais na escola. Quer dizer, eu fico pensando, meu Deus do céu, porque é culpa do PT? Não, o PT está 12 anos no governo, tá? Antes do PT teve 8 anos de PSDB, tá? Aí são 20. E esses 20 anos, PSDB e PT, só deteriorou a educação, porque não foi do dia para a noite que a biblioteca sumiu. Porque eu, por exemplo, estudei no Canadá de 63 a 69. Em 70 eu entrei na faculdade. Tinha lá uma biblioteca, eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrava na biblioteca, os livros forravam as paredes. Todos impecáveis. E tinha que trazer o livro bonitinho, e bibliotecária, né? Mesmo, bibliotecária, aquela formada na faculdade de biblioteconomia mesmo. Quer dizer, cadê? Onde? Como? Quer dizer, como um estudante pode... Aí eu achei engraçado, porque outro dia eu gosto muito de divulgar no Facebook aquelas publicações do Conselho Nacional de Justiça, porque tudo que eu sei de direito eu gosto de divulgar, né? É a minha evangelização é divulgar o que eu sei de direito. E eu divulgo muito esses posts do Conselho Nacional de Justiça. Então, uma professora de português, muito amiga minha, aliás, vou mandar um beijão, um abraço para Fátima Brito, querida do meu coração, pôs assim, né, para me cutucar. Porque era uma notícia sobre um trabalhador, uma trabalhadora, funcionária pública, se não me engano, uma funcionária pública que ficou 9 anos sem férias e tinha ganho
uma indenização do Tribunal Superior de R$25 mil por dano existencial, porque pelo fato dela não ter gozado férias durante 9 anos, não terem deixado, ela não curtiu lazer, não curtiu a família, não, teve a sua vida social prejudicada, né? Então estava assim, a fruição do direito tal. Aí a Fátima, né, me cutucou dizendo assim, professor de português que nem eu também, dizendo assim, professora, ela me chama de professora, me cutucar, será que todo trabalhador sabe o que quer dizer fruição? E aí eu respondi para ela, bom, quem não tem o Google, porque hoje 90 milhões de brasileiros têm acesso à internet, vá na biblioteca procurar no dicionário, na biblioteca. Eu falei isso para ela na internet, fui lá, abri o jornal, estava lá. As escolas não têm mais biblioteca, quer dizer, é o caos. Ela te cutucou, né? Você cutucou ela. Exato. Porque ela pensou que você estava cutucando ela. O coitado lá que mora na casa dele, que não tem dinheiro para comprar livro, a salvação era a biblioteca municipal, a biblioteca da escola pública. E agora? Não tem salvação, é para ficar burro mesmo, né? Nem que o cara queira, ele consegue. E o Escandon, ontem aqui com o João Domingos Neto, um abraço para o Escandon, João Domingos Neto, o Escandon falou que ele morou em Sevilha quando garoto, né? E que lá as bibliotecas ficavam abertas sábados e domingos. E aqui, logicamente, tirando biblioteca de museu, de alguma coisa assim, as bibliotecas fecham, né? Então, quando o trabalhador, quando muitas vezes o empresário ou a dona de casa tem um tempinho livre, que é nos finais de semana, muitas estão fechadas, né? Então fica uma coisa meio complicada, porque no horário comercial o cara trabalha. Então, quando ele tem tempo, ele não tem a biblioteca aberta. Você queria dar uma palavrinha nessa questão, Daniela? Você que mora em São Paulo, mas a questão da biblioteca acho que é nacional, né? É nacional. Mas uma dica para isso, talvez seja por isso que as grandes livrarias pegaram esse gancho e disponibilizam, né, os espaços, os lugares. Você vai em grandes livrarias hoje, tem lá os espaços para as pessoas manusearem, né, os livros e poderem... Tanto é que às vezes eu falo para as pessoas que trabalham comigo, às vezes é um livro mais caro, alguma coisa assim, eu falo, olha, vai na livraria, pega, olha o que você precisa, estude aquilo. Então fica uma dica, porque... É triste isso de não ter, né? Eu estava lembrando da minha época de escola, que a gente fazia pesquisa na Mirador, Conhecer, Barça, hoje virou... Isso. Os bichos, né? Lelo Universal. Os bichos, Meu sonho era ter um Lelo Universal, a gente pesquisava. Eu tinha um professor de história... A gente ganhava uma guerra, isso aí a gente ficava todo contente de Natal, os bichos. Aí tirava xerox colorido para colocar, né? E você escrevia à mão. Eu tinha um professor de história que ele, quando dava o livro de história, todos os termos ele mandava procurar no dicionário enciclopédico. Você falou de dicionário. Hoje procura no Google. Minha filha outro dia, pequenininha, 7 anos. Ah, mamãe, procura no Google. Eu falei, poxa, o dicionário Aurélia, que a gente ia lá, ficava procurando, tal. Você aprendia a olhar dentro de um dicionário. Depois você olhava a palavrinha de baixo, tinha uma palavrinha de baixo engraçada, você olhava e já aprendia, exatamente, né? Exatamente, olhava. Então, hoje, o que aconteceu? Essa história de você estar, às vezes, estou dando palestra ou treinamento, aí eu falo alguma coisa, daqui a pouco alguém já responde. A primeira vez que aconteceu isso, eu falei, como assim que ele sabe? Que eu me toquei, que estava todo mundo com o celular procurando. Então, é muito rápida a informação, mas não tem isso o cultivo do livro. Né? Como eu gosto muito de ler, né? eu incentivo muito a leitura. Além né? disso, nós somos 220 milhões aproximadamente. Então, se só 90 têm acesso à internet, então sobra aí alguns milhões sem acesso. Então, livro, né? Biblioteca, porque realmente o livro é caro no Brasil, muito caro no Brasil. E aí não tem biblioteca. Quer dizer, é um caos, né? É muito triste, é desolador. Mas isso que a Daniela falou, estava numa aula minha o ano passado, eu estava falando sobre tumores, né? Tumores e tal. Aí eu falava lá, tumor de mama. Aí o cara pegava no Facebook, na internet, ele estava com o tablet lá no fundo da aula, não tem como você ver, né? Normal, também não dá, eu estou aqui não dá para ver. E tem e ele fala, professor, o tumor de mama dá metástase dos pulmões? Pode dar metástase dos pulmões sim. Ah, tá. Aí eu começava a aula, dava 3 minutos ele de novo. Professor, o tumor de mama, geralmente ele é maligno, tal. Aí eu falei para ele, deixa eu explicar uma coisa para você. Se tu já estudou aula, você pode estudar a aula, tumor de mama, você sabia que era matéria, você estuda, vem aqui e tira as tuas dúvidas, né? Agora, se você for ficar falando antes, pô, tu vem aqui dar aula pra mim, porque eu sei, aqui 2, 3 devem saber, a outra teve um cachorrinho que teve lá, a outra pai é pecuarista, mas se tu for falar tudo aqui, tu vem dar aula pra mim. Eu fico aqui assistindo, te dou nota, e se tiver alguma coisa errada, eu só complemento, né? Então, agora, se ele tivesse estudado aquilo e de uma certa maneira aprendido, e ficaria muito mais interessante nós irmos dialogar. Agora, pegar no Facebook, não. Aí o que eu fiz? Na internet. Aí o que eu fiz?
quando passava um texto que ele não falava, eu perguntava, ô fulano, o que eu falei agora? Aí ele engasou o pau, poxa, mas tu falou tanta coisa importante de metástases e tal, e essa coisa, porque ele estava preocupado em adiantar a aula, mas não estava preocupado em aprender o que eu estava falando, né? Então, ou pelo menos discutir comigo, ou nós aprendemos juntos, né? Que a aula sempre é um aprendizado, né? Queria mandar um abraço para o Zé Ferreira, também empresário, marido da nossa Master Coach Daniela, que também está aqui nos estúdios da TV Com. Sinta-se em casa aqui, é que a mesa só cabe 3 pessoas, mas sinta-se no programa também. A Silmara do Gonzaga, o líder coach, quando é contratado, pode ajudar uma empresa que está desorganizada a se organizar? É a pergunta da Silmara do Gonzaga. Silmara, pode sim, porque o coach ele serve para isso, o líder coach ele está preparado, ele sabe as funções, a hora de agir como gestor e como coach, ele está extremamente preparado e ajuda em muito, né? O objetivo é exatamente esse, porque o coach ele entra para organizar, para transformar mesmo. Então ele pode pegar desde o gestor como a equipe, né? Existem o processo de coach de equipe, né? E aí você consegue organizar tudo, desde que você estabeleça a meta, tenha clareza dessa meta, o prazo para aquilo e aí vai em frente. O Adalberto do Gonzaga, parabéns do programa. O coach pode fazer uma requalificação profissional? O coach, o que ele trabalha? Requalificação profissional para ele, né? Se ele está querendo... O Alberto é individual. Ele pode, porque se ele está num momento de dúvida, o que ele quer fazer, ou onde vai se recolocar. Eu tenho muitos clientes que chegam, por exemplo, eles trabalharam durante muitos anos dentro de uma empresa, né, e saíram e se veem perdidos, às vezes empresários mesmo, gestores que ficam muitos anos nas empresas. E aí o que eu vou fazer agora? E aí ele contrata o coach para justamente para ele poder ver o que eu vou... E ele consegue descobrir habilidades, lugares que ele pode trabalhar, ou até para recolocação profissional, tenho muito cliente assim, porque ele começa ele não fica só mandando currículo por e-mail, aquela coisa, o beabá que todo mundo faz. Ele começa a ter as estratégias dele e começa a trabalhar em cima disso. Então ele começa a ter ideias, né, e consegue uma recolocação profissional adequada dentro do que ele quer. Resumindo, com uma boa reunião inicial, com metas que sejam plausíveis, que sejam metas que não sejam mirabolantes, podemos fazer o coach para tudo, desde que seja o coach do bem, para melhorar profissional da profissional ou espiritual, enfim, no pessoal, tal, mas desde que sejam metas positivas, não assim você consegue até, se quiser, por exemplo, já perguntaram assim, se pode fazer para finanças, agora perguntou da empresa profissional, requalificação da empresa que está desorganizada, dá para se adequar a quase tudo, né? Para tudo, porque o coach, foi o que eu falei, ele não trabalha o negócio da pessoa, né? Se é a finança, se é a empresa, o que seja. Ela trabalha o que? O comportamento, o que ela vai fazer, que vai disponibilizar dela, né? Para ela. Então ela consegue planejar. A primeira coisa, o que o coach faz? Ele faz o planejamento das metas. Então ele começa. Primeira coisa, a pessoa ela chega assim, eu quero finanças, tá? O que exatamente de finanças você quer? E finanças engloba um monte de coisa. Para mim, finanças é uma coisa, para você é outra. Então, primeira coisa, o que você quer exatamente com isso? Ela vai falar, poxa, eu quero guardar dinheiro. Ok, tá, guardar dinheiro. O que é guardar dinheiro para você? Quanto especificamente você quer ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro, para mim, é uma coisa, para você... Quanto a necessidade é outra, né? Exatamente. Por exemplo, tem um que com uma casa e um carro tá ótimo. Tá ótimo. O outro não quer nem ter o carro, só quer ter a casa. Exatamente. O outro quer dar uma vida boa para os filhos. Sim. O outro já tem 15 anos e quer ter um avião. Sim, são questões... A gente mexe aí com valores. Então, assim, quanto especificamente você quer ganhar? Eu quero ganhar X. E aí você começa a desenvolver. Ela começa a ter a clareza da meta dela, exatamente o que ela quer. Tá? E o que o coach ele faz? O processo de coach. Ele identifica e maximiza os fatores motivadores, aquilo tudo que ela vai se motivar para fazer, identifica e minimiza as crenças limitantes. Tá, se você quiser ganhar tanto, você vai ter que se capacitar, vai ter que não vai ser trabalhando 2 horas por dia que você inicialmente vai ganhar isso. Ela que vai descobrir, às vezes ela descobrindo ali, ela vê que 2 horas por dia ela vai ganhar, ou ela olha e fala, poxa, eu tô trabalhando pouco. Tô trabalhando pouco. Tá. Ela vai identificar tudo. É muito importante deixar claro que o coach profissional, ele não fala nunca para o cliente o que ele deve fazer. Ele não fala para o cliente o que ele acha.
Tá? É o que eu falo, a gente é treinado... Dá as ferramentas e dá um caminho, né? A gente dá o caminho, nós somos treinados para ter o quê? Uma postura extremamente neutra. Às vezes é engraçado que o cliente olha para mim e fala, ai, Daniela, você não tem coração? Né? Eu falo, não, Daniela, coach, você entendeu minha relação aqui com você? É essa. A minha meta é fazer você chegar onde você quer. A tua meta é essa. Eu, fora coach, eu sou a Daniela, aqui nós estamos trabalhando. Então, o coach, ele é isso. Às vezes, me admira pessoas que falam, eu já fiz processo de coach, o meu coach falou que eu sou assim, ou que eu devo fazer isso. Não. Se o coach falou que você deve fazer, já está fazendo qualquer coisa, mas não é coach. A Adriana do Gonzaga, o programa está ótimo, temos que falar mais sobre coach no programa. Quando a gente tem convidados bons, que estão disponíveis, a gente vai colocar. Tal. Rosilma, temos uma pergunta, temos umas 3 perguntas, mas vamos ter que resumir aqui. Então, eu vou fazer essa pergunta para você. A Paula do Macuco, eu queria saber eu queria que vocês falassem sobre o trânsito de bicicletas. Eu acho ótimo, mas porque precisa ser disciplinado, né? Realmente Santos tem muitas bicicletas, algumas ciclovias, bastante ciclovia até para comparar com outras regiões da Baixada, mas ele está dizendo que acha que tem que ser disciplinado. Realmente, né? A bicicleta, ela tem um grande problema, porque a bicicleta é um veículo, tá certo? Só que ela não respeita as regras de trânsito. Não são todas, né, Rosilma? Mas a maioria... Uma vez falaram isso aqui, tinha ciclista que me bater na rua. Não, mas a verdade é a seguinte. Falaram que dos quadros, que a feira do quadro não tinha que ter, tal. Os caras do quadro me pararam no Gonzaga, A verdade é a seguinte. Calma, gente. É uma coisa muito simples, não tem discussão. Para você dirigir um carro, você precisa tirar a carteira de motorista. Para tirar a carteira de motorista, você tem que fazer um curso. Tem que fazer exame psicotécnico, tem que fazer um exame oral. E eu sei muito bem, porque agora eu tirei carteira especial e tive que passar por tudo de novo, tive que tirar uma outra carteira. Requalificou. Tive que fazer tudo outra vez. Tive que fazer exame oral, tudo outra vez. Já tenho carta há mais de 30 anos. Mas foi bom que você aprendeu que na rotatória, tive que fazer quem bater na traseira perde. Na rotatória. Então veja foi só, bom, né? A bicicleta não. A bicicleta é o seguinte, pedestre circula livremente em todos os espaços e não tem licença para isso, não precisa licença específica para isso. Ele anda por aí, atravessa a rua, beleza. Ele é considerado o elo mais frágil da cadeia do trânsito. Então, todos os outros veículos têm que dar preferência para o pedestre. Ótimo. A bicicleta vem em segundo lugar. O ciclista, ele só é equiparado em direitos ao pedestre quando ele está desmontado da bicicleta. Ora, se ele está montado, ele é um veículo. Porém, ele pode até conhecer, ele pode ter um carro. Tem muita gente que dirige carro, conhece regras de trânsito e eventualmente até anda de bicicleta, anda nas ciclovias, faz até corridas de bicicleta, enfim. Mas, normalmente, a pessoa que dirige bicicleta, nada é exigido a ela de preparação, nenhum psicotécnico, nenhuma regra de trânsito, nenhuma prova prática. Há muito tempo atrás, quando meu pai ainda era vivo e eu era pequenininha e andava na garupa da bicicleta dele, era exigido, a bicicleta tinha placa, a bicicleta tinha que ter farol à noite. Então, realmente, as pessoas cometiam alguma infração, elas eram multadas, porque tinha placa a bicicleta. Hoje não. Então, não adianta algumas pessoas dizerem que obedecem. As pessoas obedecem se querem e se acham importante, mas não é assim que funciona a lei. A lei funciona do seguinte jeito, a lei vem e ela te obriga a um comportamento. Se você faz sem ser obrigado, ótimo, mas não é assim que a lei funciona. E o trânsito de bicicletas realmente é caótico porque não há regras para ele. Não há, embora seja previsto no Código de Trânsito, mas não há punição, não precisa haver licença, a bicicleta não tem placa, ela não precisa ter farol à noite, a pessoa não é obrigada a vestir branco, antigamente era obrigada a vestir branco para ser visualizada à noite, ela pode vestir toda de preto, sem farol. Já estamos puxando a orelha aqui, Vitor, Thaís, a Reale. Então, concordo plenamente, tem que haver realmente regras com limites para que funcione. Já estão me puxando a orelha aqui, temos que encerrar o programa. A Valéria da Ponta da Praia fez uma pergunta aqui, mas não há tempo e eu vou pedir para que a Daniela responda a pergunta e amanhã no programa de quarta-feira eu comento sobre a pergunta da Valéria. Queria agradecer a sua participação, que você venha mais vezes, do seu marido José Ferreira aqui e também da Rosilma. Fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com. Boa noite, muito obrigado.